A paz do Senhor e um ótimo dia para você que está nos assistindo em mais um podcast do Bíblia Aberta. Estamos aqui com Wesley novamente para retornar, e fazer de novo esse momento agradável que nós temos às quartas-feiras para falar de mais um personagem. Nós falamos de tantos personagens nessa série de programas que nós fizemos. Nós falamos de Abraão, nós falamos de Isaac, falamos de Jacó também. E hoje nós vamos falar de um outro personagem muito conhecido de vocês, do público, que é Jonas. Tem algumas características da vida de Jonas que a gente queria colocar, inclusive quebrar alguns tabus a respeito da vida dele, do ministério dele. E eu espero que você, nessa jornada conosco aí, desse pouco tempo, desses 40 minutos, você aproveite o máximo, lembrando de deixar seu like lá, suas observações, que nós vamos estar depois lendo cada uma delas com muito carinho, tá bom? Um grande dia para você, um excelente dia para você e que Deus te abençoe. Amém, Flávio. Eu também aqui, como sempre, quero desejar logo um bom dia para todos os nossos ouvintes, a paz do Senhor Jesus para vocês. É sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus. E hoje, como o nosso irmão Flávio aqui já nos adiantou, nós vamos falar sobre um profeta muito conhecido. Nós temos procurado trazer alguns personagens, é claro, que já são bastante conhecidos, bastante falados, mas esse aqui, a característica que ele nos mostra mediante o seu livro, mediante ao que as pessoas mais falam sobre ele, é o que nós queremos discutir hoje e apresentar para vocês. Como o Flávio já falou também, eu quero reforçar, pedindo vocês para que esteja aí compartilhando esse vídeo, enviando o link desse vídeo, se inscrevendo no canal, deixando aí a sua curtida, para que possa crescer esse canal, para proclamarmos o nome de Deus, que esse é o nosso objetivo. Então, estaremos dando início agora, Flávio, e nesse momento a gente vai começar hoje já com a leitura básica do texto. Acredito que Jonas, uma história de um personagem que tem 4 capítulos, São 4 capítulos, isso. É bem pequeno, o conteúdo, a escrita. Então, assim, é um livro que você em casa pode ler rapidamente. Você vai se familiarizar com aquilo que você já conhece, com alguns detalhes que às vezes passam despercebidos pela maioria dos leitores. Mas a história de Jonas, ela é impactante. É uma história que nos chama a atenção, e de início aqui eu já adianto, acredito que a maioria de nós, os ouvintes, entende que Jonas, ele é um personagem um tanto contraditório em alguns pontos. Porque nós vemos ali um personagem, vamos ler o texto agora, que nos apresenta alguns pontos que vão ser discutidos aqui hoje, que muitos de nós fazemos hoje, mas que nós repreendemos essas atitudes, mas fazemos da mesma forma. Então, não gostamos da atitude, não louvamos a atitude que Jonas teve, mas muitas das vezes agimos da mesma forma. E é isso que a gente quer conversar com você hoje. Vamos ler o texto, Flávio? Perfeito, Wesley. De início, eu já queria falar para aqueles que vão nos ouvir que, assim, eu gosto desse formato do programa que nós temos feito, do Bíblia Aberta, por ser assim, um formato descontraído, informal. Não é para ser formal realmente, não é uma entrevista de perguntas e respostas. Aqui nós colocamos aquilo que nós interpretamos, aquilo que nós lemos juntos e colocamos nossas contribuições. E é para ser assim, informal, leve, dinâmico, didático, para que você possa, juntamente conosco, aprender. Vamos lá no livro de Jonas, então? Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos estar lendo agora neste momento.
O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O texto já começa aqui nos impactando com uma atitude tomada por esse profeta, mediante a um pedido que Deus faz a ele. Eu acho interessante, Flávio, e aqui já começo a minha introdução, que eu vejo em Jonas, e nesse começo aqui da leitura do livro de Jonas, nós vemos o Senhor chamando Jonas, falando que ele era filho de Amitai, e para que ele se aprontasse para poder ir para pregar na cidade de Nínive. Anunciar o julgamento. Então Deus dá as ordens, Deus fala conforme ele deveria fazer. E o que Jonas faz? Jonas se apronta, se mostra disponível, prontual para fazer a vontade de Deus. É o que eu vejo aqui do versículo 1 e entrando a partir do versículo 2. Entretanto, há uma reviravolta aqui, Flávio, que a gente percebe que ele está pronto a obedecer, ele está disponível para fazer, só que na hora de fazer, ele toma um rumo completamente diferente daquilo que foi o pedido que Deus fez a ele. Perfeito. Wesley, já os primeiros versículos vem identificando a parentela de Jonas, né, filho de Amitai, que foi um profeta que viveu, Amitai viveu em Samaria, se não me engano, no reinado do rei Jeroboão. Isso. E vem também, geograficamente, dizendo as cidades. Uma que Jonas fugiu e uma que ele deveria ter ido. Agora, o título do capítulo 1 vem dizendo a vocação, ou seja, vocação, vocacionado, o chamado, e Deus dá logo uma ordem. Veio a palavra do Senhor a Jonas, tipo assim, desponte, né? Dizendo assim, desponte, ou seja, esteja disponível para isso que eu vou te pedir, te enviar, te chamar e te ordenar nesse momento. E aí é quando Deus manda que ele vá até a cidade de Nínive, que era uma cidade capital do Império Assírio, ou seja, completamente inimigo de Israel, né? Historicamente, né, a Síria tem ali um conteúdo de guerras, de dissensões contra o povo de Jonas. E aí a gente entende já nesses primeiros versos que havia naturalmente uma antipatia de Jonas a respeito dessa cidade e desse povo, que era inimigo do povo dele. Então, assim, Deus pediu uma coisa não fácil a Jonas. Então, tem gente que olha e fala assim, desobedeceu. Sim, desobedeceu. Eu também não estou querendo dizer com isso que a desobediência de Jonas é um fator positivo. Não. Eu quero que você entenda, se coloca no lugar. O que Deus pediu foi contra tudo o que ele achava ou acreditava a respeito de um povo que ele considerava pagão. Então, o problema de Jonas não querer ir a Nínive não é porque ele odiava os ninivitas como pessoas. Ele odiava os ninivitas e seus descendentes porque eles tinham vários deuses e eram contrários ao Deus de Israel. Então, obviamente, Jonas falou assim, não, eu não quero pregar para um povo pagão. Eu não quero. Esse povo não acredita em Deus. Esse povo não está nem aí para Deus. Eu não quero pregar
para um povo assim. Entendeu? Eu quero manter distância, inclusive. Porque Jonas, como um homem, né, de uma nação, um homem que provém, filho de profeta, né, que provém de uma nação eleita, uma nação escolhida, ele queria justamente fazer o que estava escrito lá atrás no Pentateuco, que era manter distância das nações pagãs e não se contaminar com os seus deuses, nem com as suas práticas. Sim. Então, assim, veja por esse lado, né? Porque é o lado certo. Veja por esse lado. Ele não queria compactuar com nada, entendeu? Pelo contrário, até Deus... A história é que Deus destruía as nações que estavam diante de Israel, que não acreditavam. Então a história... Essa é uma história. E Jonas tinha isso bem vívido na sua mente. Então, Flávio, eu acho de suma importância a gente trazer, então, ao entendimento do nosso ouvinte o que era e como era essa cidade de Nínive. Você já trouxe alguns aspectos aí. Entretanto, a Bíblia, lá no profeta Naum, capítulo 3, vai nos mostrar, né, como era essa cidade, como eram perversos aquelas pessoas dali. E não era uma cidade pequena, era uma cidade muito grande, que o texto de Jonas, nós vamos ver que quando ele, no capítulo 3, ele começa a pregar, ele fica 3 dias andando a cidade, porque eu acredito, se eu não me engano, tinha 50 quilômetros aquela cidade. Então, ele foi 3 dias pregando a mensagem que Deus o tinha enviado, né? Nós vamos, no decorrer da história, mostrar que, mesmo ele desobedecendo da primeira vez, Deus o faz chegar a cumprir o seu propósito. Mas eu queria ler aqui um pouco sobre essa cidade, que ela é mencionada aqui no livro de Naum. Capítulo 3. Que aflição espera Nínive, cidade de homicídio e mentiras, é cheia de riquezas, tomada à força e nunca lhes faltam vítimas. Ouçam os estalos de chicotes e estrondos de rodas. Os cavalos vêm galopando e os carros de guerra sacodem sem parar. Vejam as espadas faiscantes e as lanças reluzentes quando passa a cavalaria. Há incontáveis mortes, montes de cadáveres. Os corpos são tantos que os vivos neles tropeçam. Tudo isso porque Nínive, prostituta bela, dona de encantamentos mortais, seduziu as nações com a sua beleza. Então, assim, um texto muito forte, que nos frisa como eram esses habitantes, como era essa cidade. Pessoas que eram realmente sanguinários, que não tinham compaixão, e onde eles passavam para poder tomar as cidades, eles faziam atrocidades com as pessoas. Então, Deus está aqui levantando um profeta para poder ir até essa cidade e pregar, né, anunciar a eles um julgamento por causa da transgressão deles. Porque aqui nós vemos que o mundo sempre houve transgressões, sempre existiu muitas tragédias, muitas coisas que podemos expressar aqui de uma forma assim repugnante. Mas quando a gente vê a necessidade de Deus se inclinar para fazer alguma coisa, é porque aquilo ali chegou às narinas de Deus de uma forma tão incômoda que não tem como Deus não agir. Então Deus age aqui através desse profeta para que ele fosse anunciar um julgamento por causa da perversidade de um povo. Então, assim, nós já vemos que existe perversidade no mundo, mas até um ponto. Porque nós acreditamos que Deus refreia a maldade do ser humano. Porque se Deus não fizesse isso, se Deus não refreasse isso, e todo homem pudesse fazer tudo aquilo que ele tem capacidade de fazer mal, o mundo já tinha sido exterminado. Então Deus, com o seu
evangelho, com a pregação, com o Espírito Santo que está aqui no nosso meio, ele refreia o mal. Então, assim, nesse ponto aqui, incomodou a Deus de tal modo que Deus precisou agir e levantou esse profeta. Uma das coisas que mais me chamam a atenção no texto que foi lido é que, por mais que a cidade fosse pecadora, e aí diz grandes coisas a respeito de Nínive, diz que ela era uma prostituta, né? E que encantava a toda a terra, e que a cidade era sanguinária, cheia de mentiras, de roubos, né? Ainda assim, Deus teve misericórdia dessa cidade. E aí minha observação é nesse ponto. Deus tem misericórdia de todos, de modo a levar a sua salvação e a palavra até para os cantos mais remotos, aonde há pecadores com pecados, com erros, né, crimes hediondos que a cidade praticava. Então, assim, a misericórdia de Deus vai nesses lugares. E foi, né, através de Jonas, foi o enviado para levar essa misericórdia. Inclusive, a gente sabe que Jonas é um tipo de Cristo, né? Exato. Não sei se já mencionei. É citado tanto no Velho Testamento, não no seu livro, né? Assim, a citação de Jonas no Antigo Testamento, né? 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós vemos a citação ali dele, do seu pai, no reinado de Jeroboão, e a citação dele do próprio Cristo, que era no Novo Testamento. Então, eu estava até procurando aqui a citação no Novo Testamento, e a gente tem nos sinóticos, né, Mateus e Lucas, em que o próprio Jesus fala: nenhum sinal será dado a essa geração perversa, né, senão o sinal do profeta Jonas, que ele esteve 3 dias, né, 3 noites. Uma referência direta a Cristo. Uma referência direta a Cristo, quando ele esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra da sua morte, né? E ele fazendo uma referência direta. Mas não é só isso que me chama a atenção. O fato dele estar lá na cidade pregando misericórdia para uma cidade imersa em pecados também era um dos ministérios. Foi um dos ministérios de Cristo que deixou para o seu povo fazer. Sim, sim. Né? Que ele fez a mesma coisa. Foi lá e pregou para uma cidade que se arrependeu. Então, foi o chamado de Cristo. Saiu de um lugar, foi para uma cidade perversa, inimiga de Deus, amiga dos deleites da perversidade dos crimes, e pregou um arrependimento para aquela cidade. Então, é maravilhoso. Tem alguns detalhes no decorrer dessa mensagem, como a própria boboreira que o pessoal gosta de pregar, a sombra que Deus deu a Jonas, etc. e tal, que aí morre a planta, né? Que morre a planta e Jonas reclama, e aí Deus ensina uma lição para ele. Eu gostaria de falar disso também. Deixa eu deixar aberto aqui, abrir capítulo 3, Jonas aqui. 4, né? Em que ele descansa, e aí Deus queria mostrar, dar uma lição nele, né? Porque assim, Deus vê o coração. Então, o que Deus queria fazer? Só ir na cidade pregar a redenção? Obviamente que não. Me parece, e aí eu vou abrir um parênteses, para dizer que isso é um ponto de vista meu, é um pensamento meu. Claro, vou colocar o meu pensamento aqui. Quando Deus chama Jonas para ir na cidade, não é só comissionar um profeta para pregar arrependimento numa cidade pecadora, não é só isso, né? Tinha várias coisas envolvidas. Primeiro, o coração do profeta. Tá óbvio que Jonas tinha uma vocação e tinha um chamado, e Deus observava ele, senão não tinha chamado ele. Claro. Mas precisava alguma coisa tratar com Jonas. E nesse episódio, Deus trata com o povo e trata com Jonas. Na mesma situação. Isso é mister de acontecer dentro da Bíblia. Deus tratar 2, 3 situações numa só. Tratar com 3, 4 pessoas, 2 pessoas numa situação só. Isso acontece muito em vários episódios da Bíblia. Aqui é um deles. Onde Deus trata com o povo e queria pregar o arrependimento,
e trata também com o profeta, mostrando o quê? O que é misericórdia de verdade. Jonas ainda não conhecia a misericórdia de Deus totalmente. Jonas parece que conhecia uma misericórdia dedicada ao seu próprio povo, mas ainda não tinha visto a misericórdia de Deus nas outras nações inimigas. Então Jonas pensou assim, ó, Deus vai varrer as nações da terra, só quem vai ficar aqui é a nossa. Mas não era isso. Eu acredito que o pensamento individualista, indiferente que o judeu tinha por ser uma nação escolhida, levantada, recebeu os profetas, recebeu a lei. Então, isso também deve ser considerado para entendermos isso daí. Entretanto, Flávio, a gente sabe que Jonas foi levantado, né, se dispôs, mas fugiu. E é claro que nós não poderíamos deixar de citar esse fato, né, porque é o fato mais conhecido da história de Jonas, que é onde nós vemos várias professoras, crianças, ensinando as crianças a respeito daquele peixe. As pessoas, a minha filha costuma dizer assim, a baleia comeu Jonas. E sim, a gente tem a descrição ali no capítulo 1, no finalzinho, no último verso, né, no versículo 17, que vai falar que um grande peixe, né, Deus fez um grande peixe chegar ali e engolir Jonas. E Jonas ficar 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Então, assim, nós não poderíamos deixar de citar, né, já que estamos falando do profeta Jonas, o profeta que aprendeu uma grande lição na sua desobediência a Deus, por querer fazer a sua vontade e não considerar a misericórdia de Deus, o possível arrependimento que o povo poderia ter. Porque eu acredito que Jonas, isso no meu ponto de vista, eu acredito que Jonas poderia pensar da seguinte forma: Deus é misericordioso. Se esse povo se arrepender, Deus vai perdoar. Só que Jonas falou, esse povo não merece misericórdia. Então, eu posso conjecturar isso, Flávio, pensando o seguinte: Deus manda você fazer algo para falar alguma coisa, uma mensagem de julgamento para uma pessoa que está errada, mas ela se arrepende. Só que você é relutante com aquilo porque você vê que aquela pessoa não merece isso. E realmente, todos nós, se formos olhar, nós não merecemos o perdão de Deus. Mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer a nossa morte, substituir a nossa, na nossa punição, ele ser o substituto, e ali ele ser o fiador, né? Aquele que justifica os nossos pecados, aquele tutor. Então, vejo que Jonas olhou para esse povo sem misericórdia, mas pensando, se ele se arrepender, Deus vai perdoar. Então assim, mas ao fazer isso, ao pensar assim, a conclusão que nós vemos e entendemos no versículo 2 é que Jonas estava pronto a ouvir a voz de Deus e sair, só que ele vai para outro lugar. E é interessante que em Isaías 65, eu não vou lembrar o versículo agora, mas acho que quase no finalzinho, Isaías 65, vai mencionar que Tarsis era uma das cidades consideradas como o fim do mundo. Por quê? Porque era um dos endereços mais longes que se tinha de viagem, de embarcação. Só para não perder o raciocínio do que você falou em relação à misericórdia de Jonas, misericórdia de Deus, se você está dizendo que era difícil e Jonas falava assim, esse povo não merece misericórdia, e você tinha citado no início que nós agimos assim, criticamos isso e às vezes agimos assim com uma pessoa, né, ou com um grupo de pessoas ou com uma pessoa individual, né? Agora, imagine só para alguém que conhece, que tem uma história de patriarcado dentro da nação, para entender uma coisa como essa. Ah, não, Deus chamou o pai Abraão e disse que dele faria uma grande nação, era dele que veio a grande nação, tanto é que a herança está sobre seu filho, né, e o filho dos seus filhos, porque Deus fez isso com Abraão. Né? E conhecendo a história do povo, conhecendo a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, né?
de José. Imagine isso bem vivo na mente de Jonas e uma outra nação que não tem história nenhuma com Deus, que não tem promessa de Deus. Então, para ele, eu acho que seria muito mais difícil entender essa questão da misericórdia ainda. Se para nós é difícil, imagine ainda para Jonas diante desses fatos. É verdade. Eu concordo. Bem lembrado e concluído. Então, voltando aonde eu estava, Flávio. Então, assim, no finalzinho do versículo 12, que foi que a gente leu aqui no começo, Jonas decide ir para essa cidade chamada Tarsis, cujo está escrito lá em Isaías 65, que era considerado um dos lugares mais longes para se viajar. Então, ele fugiu para um lugar mais longe, onde ele pensou assim, aqui eu vou estar indo totalmente ao inverso de onde Deus está me mandando. Só que eu acho interessante três situações na história de Jonas aqui. A primeira delas é que Jonas, ele é o primeiro profeta levantado de uma forma transcultural. Ele foi o primeiro profeta a pregar para uma nação diferente da dele. Né? Tudo isso que a gente está falando aqui sobre a questão do pensamento do judeu, daquilo que eles entendiam das promessas. Então, assim, Deus levanta justamente esse profeta para poder pregar para um povo pagão. E ainda mais um povo perverso, que, aos olhos de qualquer um de nós hoje, não merecia nada mais, nada menos do que a punição pelo que estava fazendo. A segunda coisa é que Jonas, ele é um profeta que... Ele é o primeiro profeta também que desobedeceu a Deus, uma ordem direta de Deus. Deus dá uma ordem para uma pessoa, um profeta, e ao invés dele fazer aquilo que Deus ordenou, Deus fala, vai para a direita, ele vai para a esquerda. Eu acho que olha isso. E assim, a inocência de Jonas pegar um navio para Tarsis, achando que poderia fugir de repente Deus. Pensando assim, até Deus pegar outro navio para vir atrás de mim vai demorar. E em terceiro lugar, Flávio, dessas três declarações características que eu posso extrair de Jonas, é que é interessante que Jonas, ele é um pregador que a sua mensagem atingiu aquilo que todo pregador anseia, 100% do objetivo. Ele pregou e houve arrependimento de toda a cidade. E eu acho mais interessante ainda que ele é um pregador que atingiu 100% do objetivo, que é os ouvintes se arrependerem, e ele não ficou feliz com isso. Então, é algo assim que mexe com a minha cabeça, porque Deus estava tratando também nele misericórdia. Exatamente. Você precisa aprender misericórdia, Jonas. O propósito da pregação de Jonas para mim era só de Deus. Exatamente. Né? Não era o propósito de Jonas. Não, eu estou indo lá porque não tem como. Mas se puder mandar, ou se não mandar ninguém, melhor. Por isso até a fuga, e por isso até não, Deus está mandando, vou ter que ir lá fazer isso. Mas eu vou sentar aqui porque vai dar tudo errado. Esse pessoal, do jeito que eles são, eles não vão se arrepender. Então vou sentar daqui e vou ver o espetáculo de destruição que vai acontecer lá. Porque Deus vai mandar fogo naquela cidade e vai destruir tudo. Então, assim, não era propósito do coração de Jonas ver o que você acabou de falar, arrependimento nenhum. E não porque Jonas era mau, porque Jonas achava realmente que não haveria. Exatamente. Você acabou de ler na 1 aqui e viu o estado daquela cidade. Uhum. Num cenário como aquele, ter arrependimento, claro que é difícil. Entendeu? Mas a palavra de Deus, como diz Paulo, mais cortante, como espada de 2 gumes, que penetra no interior da alma, do espírito. E o interessante também, Flávio, pegando um gancho no que você está falando aí, é a mensagem um tanto pouco, vamos dizer assim, medíocre no quesito que não é aquela exposição de uma palavra que pudesse confrontar e trazer o arrependimento por uma eloquência ou por palavras bonitas ou por qualquer outra. A palavra que Jonas traz, ela é curta e objetiva, não é um sermão grandioso. Eu falo medíocre no sentido assim, não foi muito grande. Foi 5 ou 6 palavras,
que ele ficou declarando naquela cidade e que atingiu todo esse objetivo, 100% do objetivo da pregação, e não foi algo que a gente se atentaria hoje, nossa, mas que palavra, mas foi uma mensagem dada por Deus e que veio ao confronto daqueles corações onde eles se rasgaram, se vestiram com panos de saco, eles realmente se humilharam porque entenderam a situação que eles se encontravam. Então aquilo ali nos mostra que eu retiro disso, né, eu extraio disso que a mensagem, ela, mesmo sendo simples, ela alcança o objetivo, porque não é o pregador que faz a mensagem alcançar o objetivo, mas sim é aquele que está por cima do pregador, por cima daquele que traz a palavra, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usa o pregador, ele usa pessoas para poder pregar, proclamar o arrependimento, mas é o Espírito Santo que faz toda a obra. Então a gente vê aqui que mesmo com um simples sermão pregado, de julgamento, né, trazendo ali um apontamento de julgamento contra aquela cidade, nos mostra que atingiu um objetivo, mesmo sendo simples, pequeno, porque Deus queria fazer a obra. Então, encontrou, né, uma terra fértil para poder ser fecundada e alcançar o objetivo. Certo, Wesley. Quanto a gente sabe, o livro de Jonas é um livro pequeno, como foi falado no início, muito usado nas historinhas infantis, mas também um livro de grande aprendizado para nós que somos adultos, isso aí sem dúvida nenhuma. Sim. Até por conta do valor que ele tem, tipificando Cristo em muitas ocasiões, né? E também mostrando muito da misericórdia e da graça de Deus sobre nações consideradas nações gentias, ímpias e terríveis, né, contra o Senhor, aos olhos do Senhor. Então é um livro que traz muitos ensinamentos. Da vida de Jonas, que também é um dos objetivos do nosso podcast expor, eu tiraria um ponto importante da lição que Jonas aprende, que ele aprende o que é misericórdia, né? E no próprio versículo que nós falamos sobre a boboreira e Deus falando com ele, se você não plantou, né, e está reclamando de uma planta que morreu e você não teve cuidado nenhum sobre ela, não cuidou dela, imagine eu, né, que tenho homens e mulheres daquela cidade que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, Deus mostrando, o cuidado de Deus mostrar para Jonas, e didaticamente. E aí, Wesley, eu ressalto uma coisa para você ouvinte, e você, Wesley. A maneira didática de Deus ensinar é essa. Deus traz uma situação sempre, quase sempre na prática, para mostrar para você o que ele sente. Vou explicar. A boboreira nasce, traz sombra, descansa sobre Jonas, ele mata a planta e mostra, ó, tá vendo aqui? Não trouxe sombra, mas você plantou? Você teve trabalho sobre isso? Então, a lição prática, lição teórica. Oséias é outro livro, de outro profeta menor, que também é um que, para mostrar o sentimento de Deus sobre a cidade escolhida, sobre a cidade eleita, faz com que esse homem se una a uma mulher infiel. Né? E se une a mulher infiel, falando, tá vendo? Você se uniu para uma mulher infiel, você gostou? Não. Então assim sou eu com o povo de Israel. O povo de Israel é uma mulher infiel. E eu me uni a ela, com misericórdia. Então, assim, tem várias lições que a gente poderia agora citar aqui, mas a gente está no livro de Jonas, citando essa. Eu lembrei do profeta Ezequiel também, que também é um exemplo disso. Deus usa de exemplos para falar sobre o período do cativeiro babilônico, do que aconteceria com a nação de Israel, com Jerusalém, com Judá. E ali Ezequiel já no cativeiro, mas Deus usa ele e usa a vida dele, não só ele para profetizar de forma
prática, né? De forma teórica, mas também na prática da sua própria vida. Então, acho que pode ser até assunto para um próximo personagem, mas é interessante como Deus faz isso. A gente vai colocar na prática. O pragmatismo de Deus nas situações, porque é exatamente isso que ele faz. Aí, às vezes a gente fica perguntando assim, por que só não me falou? Mas não. Deus faz acontecer o fato na prática para você sentir não dá, sentir o que Deus sente não dá. Mas ter uma noção do que Deus pensa em relação a algo. Aí é importante ter essa noção em relação a algo, é importante ter. Até para a gente saber, eu não queria falar sentimentos de Deus, porque isso é muito humano, né? É muito humano e muito fútil, mas como Deus compreende, né, e deseja agir numa determinada situação, Wesley. Então, Flávio, outra coisa interessante aqui a gente vê na questão da desobediência de Jonas uma contrapartida nisso daí. Porque o livro de Jonas, ao mencionar toda essa indiferença, toda essa desobediência que ele se mostra, que ele precisa e que ele aprende, que ele precisa aprender e que Deus disciplina ele, em contrapartida a isso, a gente vê que a soberania de Deus ali, ela é mostrada em todo o livro. Ela é mostrada ali no livro ali, quando o mar se revolta. Porque se você ler aí o versículo 4, Flávio, comigo, ó, você vai ver aí que o versículo 4 está dizendo: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Então, assim, está deixando bem claro aqui que o Senhor enviou um vento forte para poder gerar a situação onde Jonas, que estava ali totalmente desprendido, a gente vê na realidade o cenário de navegadores dentro de um barco, porém, onde está Jonas? Lá embaixo. Como se nada tivesse acontecendo. Além de estar no navio, estava escondido. Estava escondido. Então, assim, a gente vê também isso no versículo 17, que o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. Então, assim, está bem claro aqui, o Senhor fez vir uma grande tempestade. O Senhor fez um grande peixe engolir a Jonas. Lá no capítulo 3, versículo 7, que é o que você já expôs aqui, também a gente tem ali a citação 3:7. Deixa eu ver aqui. Então, o rei e seus nobres enviaram este decreto. Não, não é 3:7, não. É 3. É a ordem do verme. Acho que é 3:4. Não, é 4. 4:7, Senhor. Misericórdia. Vamos lá. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Então, assim, era 4:7, eu estava lendo 3:7. Olha só que interessante. Assim como Deus envia no mar o vento, envia também o peixe, envia também aqui uma praga para poder ensinar a ele. Então, assim, Deus ordena tudo e tudo obedece a ele. O homem vai ali, ordena o verme, ordena o vento, ordena o peixe. Ordena o peixe. E é importante dizer o seguinte: aonde que o peixe vomita Jonas depois? Em direção a Nínive. Leva ele de volta. Né? Isso aí. Até porque há alguns equívocos aqui, porque Jonas não foi jogado ou vomitado em Nínive, porque não tinha como. Jonas, ele teve um percurso muito grande para pensar naquela besteira que ele fez, da praia que ele foi jogado até onde ele precisou caminhar para chegar em Nínive, porque Nínive não era uma cidade que era banhada por águas. Então você tinha que caminhar, se eu não me engano, eram mais de 3.000 quilômetros, se eu não me engano. Mas enfim, denota que foi uma grande distância que ele teve que percorrer. Então assim, Deus não tirou ele, assim, você não quer pegar, não, eu vou te jogar lá, não. Deus jogou ele para ir para o lugar. Colocou na posição de volta, aí, né? Na direção. Na direção. Na direção. Porque tem muitas coisas que a gente vê que já jogou logo em nível. Não é bem assim.
entendendo a questão geográfica do ambiente ali, a gente sabe que em Nínive não tinha como Jonas ser jogado exatamente em Nínive. Então ele teve que ser redirecionado. Isso deixa um fato curioso que, novamente, eu vou falar, meus queridos ouvintes, o Wesley que está aqui comigo, é um ponto de vista meu. Teologicamente, vai ter gente que vai pensar nisso de uma outra forma, né? Talvez de um lado calvinista ou de um lado arminianista, mas é um ponto de vista meu. Jonas estava numa direção, e isso não é só com o profeta Jonas que acontece com outros. E aí Deus não é essa direção. Então, assim, livre-arbítrio, que nós sempre falamos nessa palavra, né? E livre-arbítrio é uma palavra muito ampla, porém, para mim, em algumas situações de comissionamento e vocação, esse livre-arbítrio é cerceado, como da mesma forma que a gente aqui tem a Constituição que nos prevê ir e vir, mas alguém pode te prender, não pode? Então acaba o seu direito de ir e vir. Certo? Então, dessa mesma forma, Deus, para algumas situações vocacionais, para mim, ele retira. Porque se deixasse o desejo pelo homem, visto que nós vemos o livro de Jonas, acabamos de ler, o desejo de Jonas era qual? Era exatamente para o lado oposto. E não fazer aquilo que foi pedido. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem nisso. Deus coloca na prática, a gente já falou disso, ele ensina na prática e coloca na direção na prática. Então isso pode doer um pouco, inclusive. E deixar isso bem claro. Eu acredito que os extremos das vertentes, né, daquilo que elas abordam, que acaba complicando todo o entendimento. E assim, é claro que a gente respeita visões, entendimentos diferentes. É claro que se não for algo que ofenda aquilo que a gente acredita como essencial na palavra de Deus, a gente entende que um calvinista ou um arminianista pode pensar diferente a respeito da salvação, mas é um fato que existe, precisa ser conversado, precisa ser discutido de forma que haja amor e entre as pessoas, porque senão eu quero empurrar aquilo que eu acredito e você às vezes quer fazer o mesmo, sendo que pensamos diferente. Não é bem assim. E eu volto a citar, em alguns casos, claro que eu acredito na livre escolha das pessoas, até porque ela está aí, ela existe de fato. Em alguns casos e poucos casos onde há uma vocação, comissionamento, inclusive aí dentro da Bíblia, já citados. Eu já discuti muito sobre vertentes assim, né? Tanto sobre a predestinação como o livre-arbítrio, que é um cenário que a gente pode extrair do texto aqui de Jonas. Inclusive, outro dia estava conversando isso com um cunhado meu, que tem o pensamento e a linha totalmente diferente da minha. Não vejo a questão de expor, né, a situação, mas ela existe. Ela existe e é claro que tem que ser bem resolvida, né? Você tem que estar bem resolvido com aquilo que você pensa dentro, claro, em aspas aqui, bem claro, que não fira aquilo que é essencial, o princípio básico bíblico. Né? É assim, beleza, a gente sabe que existe opiniões diferentes, e isso não existe de agora para cá, de um século, não, isso aí sempre existiu e sempre vai existir, e a gente tem que entender que isso é para aprendermos juntos, porque tem muitos radicais, tem muitos extremos que a gente precisa realmente repudiar, porque eu acredito que a leitura da palavra, da sã doutrina, ela tem que ser algo que preencha a minha alma, que preencha a sua alma, que edifique o ouvinte que está aqui. Nós estamos falando sobre um assunto que tem total a ver com a vida de Jonas, porque nós vemos aqui tanto a questão da escolha, né, da liberdade que Jonas e que eu e que você temos, e também a questão da soberania de Deus. Da vontade de Deus. E assim, e na Bíblia toda nós vemos isso. Então, pode ser um assunto, é claro que é muito mais complexo para
um outro bate-papo, mas eu acredito que dá para se conversar sobre isso e entender melhor isso daí. Para quem tem dúvida, para quem tem vontade de... Eu vou deixar aí a quesito de vocês, se votarem, se quiserem que a gente fale sobre isso, a gente pode arrumar uma oportunidade. Sugerir. Né? Mas eu nunca vou me inclinar a querer... Sabe por quê, Flávio? Eu acredito que o que a gente faz aqui é muito diferente do que há em muitos outros podcasts por aí. E o que é? A maioria dos podcasts, às vezes, querem abordar, né? Estou falando daquilo que a gente, do nosso contexto aqui. Querem abordar assuntos que vão trazer polêmicas, vão trazer discussão e às vezes até desavença entre os participantes, porque eu não vou convencer você, você não vai me convencer, então eu vou querer te mostrar que você está errado e muitas vezes te julgar até como não crente ou como qualquer outra coisa que gera uma coisa muito pejorativa, muito desagradável mesmo. Só que aqui o nosso objetivo é explicar a palavra de Deus de uma forma coesa, que explique para o nosso ouvinte, né, que a palavra de Deus ela é simples. E a gente, mesmo sem forçação, porque eu acho que muitos, não são todos, né, mas há muitos que forçam isso, né, para poder gerar um conteúdo, para poder crescer e ter likes. Não, o nosso objetivo aqui é que o reino cresça através dos vídeos que você compartilha, que você deixa aí, se inscreve no canal, mas não usando de situações como essa para poder, isso faz a gente crescer. Se a gente usar situações assim, vai gerar polêmica. O povo gosta de polêmica, gosta daquela bagunça discutiva. Então, assim, eu acho que não é... Eu sempre senti vontade de falar isso. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo aqui é trazer uma exposição da leitura da palavra de Deus para poder, de repente, uma dúvida que você tenha, que a gente vê que muitas pessoas têm dúvidas e às vezes não pergunta, seja sanada. Esse é o nosso objetivo. Mas se você quiser, fica aí a sugestão. Eu nunca vou sugerir, mas se os ouvintes pedirem, a gente pode até conversar. Perfeito. Wesley, Amém? Eu queria já me despedir, né? A gente aí. já está passando um pouquinho do nosso tempo, aproveitando a sua fala final, dizer para os nossos ouvintes, dizer para você, né? Foi muito coerente a tua fala final a respeito da nossa abordagem em relação a esse podcast que nós fazemos. Eu sugiro a você que quando leia a Bíblia, que a gente estava falando disso, né, da leitura, leia de forma pura, né? Tentando entender ao máximo sem bagagem, os objetivos de Deus, porque quando você coloca os teus julgamentos, você vai começar a falar, mas por que isso aqui? Mas porque isso aqui está errado. Deus é mau, até vai falar isso, tem gente que fala. Sim. Então, assim, com essa mesma palavra de leitura, que leia de maneira mais pura possível, que também as reuniões, né? Você citou o podcast, mas as reuniões e tudo que for bom para debate, que seja debatido com o máximo de respeito, coerência e com princípio, no nosso caso, Sim. no nosso contexto, segmento, princípio bíblico. Sem princípio bíblico aqui, eu vou te dar um montão de suposições, achismos e pontos de vista que, assim, até interessam, mas não interessam, assim, está em plano secundário, terciário. A Bíblia sempre em primeiro lugar, a leitura da palavra de Deus e aquilo que Deus quer falar para a gente. Eu te desejo um ótimo dia, te convido a estar conosco na semana que vem e Deus abençoe a sua vida. Wesley. Amém, Flávio. Gostei muito do programa hoje e, mais uma vez, quero reforçar aí os ouvintes para que possam deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem para que possa alcançar o que a gente sempre fala aqui, o objetivo, que é a pregação do Evangelho. Pessoas possam ouvir através de aquilo que nós estamos sempre conversando, que Jesus é o Senhor das nossas vidas e que Ele veio para salvar essa humanidade. E que para que isso aconteça, nós sempre falamos aqui sobre arrependimento. Então, divulgue essa mensagem de amor, compartilhe esse vídeo, deixando aí sempre
suas mensagens, comentários. E até semana que vem. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.